Então, vamos lá. Então, para o oftalmologista, qual a importância da cefaleia? Então, primeiro, como a gente falou, é a própria migrânia, tá? E como você vai classificar essa migrânia? Então, essa migrânia, ela pode ser uma migrânia sem aura, ela pode ser uma migrânia com aura, ela pode ser uma síndromes periódicas da infância, comumente precursoras de migrânia. Quem vai me falar como uma criança vai mostrar que ela tem cefaleia? Uma criança pré-verbal. Através do vômito? Não, e se ela não tiver vômito? Fotossensibilidade? Fotofobia? Acho que é choro incoercível. Oi, desculpa? Choro incoercível. Tá, pode ser choro, mas com uma característica clássica de uma criança com muita cefaleia. O que ela faz? Fotofobia, tem sensibilidade à luz. Não, para ela demonstrar. Geralmente, essas crianças, elas ficam batendo a cabeça na parede. Vocês sabiam disso? A dor é tanta que ela fica batendo a cabeça na parede. Sabiam? Eu nunca vi, não. Mas existe. Acredita. Eu não escutei, professor. Oi? Alô, o quê? Eu não escutei, cortou na hora. O que é? A criança fica batendo a cabeça na parede. É tanta dor de cabeça que ela fica batendo a cabeça na parede para ver se tem uma outra dor que possa melhorar. Aí você também tem a migrânia retiniana, complicações da migrânia e a provável migrânia. Então, a migrânia sem aura, quais são os critérios diagnósticos? Então, ele tem pelo menos 5 crises preenchendo os critérios de B a D. Quais são esses critérios? O B, uma cefaleia durando de 4 a 72 horas, sem tratamento ou com tratamento ineficaz. Ou uma cefaleia que preenche ao menos 2 desses seguintes características. Ela pode ter localização unilateral, caráter pulsátil, intensidade moderada ou forte, ou ela pode ser exacerbada por ou levando o indivíduo a evitar atividades físicas rotineiras, como caminhar ou subir escadas. Então, se o paciente tem um desses dois critérios, ele pode estar com a migrânia sem aura. E o B, que é durante... Alô? O microfone. Durante a cefaleia, ele tem que ter pelo menos um dos seguintes critérios: náuseas e vômitos, fotofobia e fonofobia, e o último critério é não atribuído a outro transtorno. Tá aqui a sua fotofobia, Paula? Não. Ah, não, tá aí. Tá aqui, né? Então, a gente falou do quê? Ó, da migrânia sem aura. Agora, a migrânia com aura, ela é mais tranquila, mais fácil de diagnosticar. Então, o paciente vai ter o quê? Pode ter o quê? Uma aura típica, com a cefaleia migranosa. Ele pode ter aura típica com cefaleia não migranosa. Ele pode ter uma aura típica sem cefaleia. Ele pode ter uma migrânia hemiplégica familiar, uma migrânia hemiplégica esporádica ou uma migrânia do tipo basilar. E quais são os critérios diagnósticos? Então, pelo menos 2 crises preenchendo o critério B, que é a aura de migrânia, que tem que preencher os critérios B e C para uma das subformas, sendo que o C não é atribuído a outro transtorno.
E qual é o substrato anatômico da aura da enxaqueca? Aonde ocorre o problema? Renata? No lobo hospital? Sim. Tá vendo como você sabe fazer prova? Então, o substrato anatômico de onde ocorre a alteração é no lobo occipital. Então, a aura não é da retina. A aura é lá do lobo occipital. E essas síndromes periódicas da infância comumente precursoras de migrânia? Então, geralmente, por classificação, a criança ela apresenta o quê? Vômitos cíclicos, uma migrânia abdominal e uma vertigem paroxística benigna da infância. E a migrânia retiniana? Então, o paciente geralmente tem o quê? Umas crises recorrentes de escotoma ou cegueira monocular durando menos de 1 hora e associada à cefaleia, tá? Mas você sempre tem que afastar alterações estruturais oculares e vasculares, ok? Simples? Até agora? Ou está todo mundo com enxaqueca? Está todo mundo com enxaqueca. Então, quais são os critérios diagnósticos da migrânia retiniana? Então, primeiro você vai ter que ter o quê? Pelo menos 2 crises com os seguintes critérios. Ou o paciente vai ter um escotoma ou cegueira monocular completamente irreversível, durando menos de 60 minutos e confirmado por exame durante a crise. Ou, após algumas instruções apropriadas ao paciente, por desenho feito pelo paciente sobre seu defeito monocular durante uma crise. Ou então, a cefaleia ela segue os sintomas visuais com um intervalo livre de menos de 60 minutos, mas pode precedê-los. Então, o exame oftalmológico fora da crise ele é normal. E você tem que sempre afastar o embolismo, tá? Através de algumas investigações. Qual o exame de sangue que você pode pesquisar o embolismo? Hum? É dedímero? Exatamente, o dedímero. O dímero é uma forma de você pesquisar o embolismo. E quais são as complicações da migrânia? Então, o paciente ele pode desenvolver uma migrânia crônica, pode desenvolver um estado migranoso, ele pode ter uma aura persistente sem infarto, ele pode ter um infarto migranoso ou uma crise epiléptica desencadeada por migrânia, principalmente se esse foco for o quê? Cortical ou não cortical? Hum? Hein? Cortical. Cortical. E a provável migrânia? Segundo a classificação da Sociedade Internacional de Cefaleia, ela pode ser uma provável migrânia sem aura, uma provável migrânia com aura ou uma provável migrânia crônica. Tá? Então, tá tranquilo? Ainda tá nebuloso tudo?
Hein? Alô? Tranquilo, professor. Beleza. Então vamos adiante. Então, existe esse artigo, o Kirsch, ele foi meu residente há muitos anos na Unisa. E ele acabou publicando, ele publicou na revista do Einstein, acho que eu sou um dos coautores, esse trabalho sobre as características da dor da cefaleia associada com erros refrativos em crianças. Tá? Então, a Sociedade Internacional de Cefaleia, você tem esse HERI. O que é o HERI? É a cefaleia associada com erros refrativos. Ou, se você preferir, uma cefaleia refrativa. Então, o que a gente fez? Eu participei mesmo. Nós fizemos um questionário, passamos um questionário. Tá? Um questionário totalmente aprovado, tá? Desses autores aqui de Gouveia e Martins, onde a pessoa descrevia o início da cefaleia, tipo e frequência, duração e local, bilateralidade e radiação, além de falar de fatores concomitantes, desencadeantes e amenizadores. Então, quais foram os fatores de exclusão que nós fizemos? Se o paciente tivesse glaucoma, estava fora. Estrabismo, estava fora, ou então até uma insuficiência de convergência. O que é uma insuficiência de convergência? Muitas vezes a paciente chega no consultório que chega lá porque está com dor de cabeça, está com dificuldade visual e, na verdade, ela não tem grau. Ela tem uma insuficiência de convergência. O que é insuficiência de convergência? O senhor fala os sintomas? Não, o que é? Professor, pode ser a incapacidade de manter a tríade do reflexo da acomodação em manter a convergência ali em ambos os olhos durante um determinado período? Na verdade é o seguinte, você tem um ponto nodal, que você vai olhando para perto, certo? Então, olhando, 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 olhando. Então, o normal é você conseguir manter essa convergência até 10 centímetros do ápice da ponta do nariz. Ok? Se você perde a convergência antes disso, você tem uma insuficiência de convergência. E essa insuficiência de convergência vai dar sintomas como se fosse astenopia. Alguém sabe o que é astenopia? Sim, é relacionado. Fadiga ocular, visão turva, borrada, pode ter até diplopia, enxaqueca. Exatamente. Então, muitas vezes, isso aí pode ser confundido com óculos. Tá? Então, a gente pegou grupo 1 com cefaleia, foram 51 pacientes, 35 mulheres, 16 homens, com idade de 5 a 15 anos, média de 10,9 anos. Uma média de poder esférico de 1,09 dioptrias, uma média de poder cilíndrico de 0,38 dioptrias, uma média de anisometropia esférica 0,2 e a anisometropia cilíndrica 0,7, ou seja, nada que dê ambliopia. Aliás, alguém sabe me falar a anisometropia que pode dar ambliopia na hipermetropia? Uma diferença de quanto de um olho para o outro? De 4? De 2. E miopia?
Oi? Viu uma voz lá no fundo. Quanto? Alguém? Hum? Eu acho que da miopia deve ser maior, né? Porque ela ambliopiza menos. Então deve tolerar uma anisometropia maior. É 4. São 4 graus de diferença. E astigmatismo? E o cilindro? Qual que é a diferença de um olho e outro em cilindro que pode levar a ambliopia? 1 grau. Sabiam? Hein? Não, né? Não sabia. E na ambliopia ametrópica, que são dos dois olhos, você pode ter se você tem 5 graus de hipermetropia nos dois olhos, você pode levar uma ambliopia ametrópica. E os autores falam que uma miopia de 10 graus pode levar a essa ambliopia também. Só que eu, Eric, eu truco isso. Porque eu acho que uma miopia de 10 graus, você pode já ter alguma alteração macular. Se eu tenho alguma alteração macular, já não encaixa na definição de ambliopia, que é a baixa de visão sem nenhum fator orgânico. Certo? Sabem tudo de ambliopia? Então, no grupo 2, sem cefaleia, foram 62 pacientes, 35 mulheres, 27 anos, com uma média de 7 a 15 anos, média de 11,22 anos, com poder esférico de 1,22 dioptrias, uma média de cilindro 0,41 dioptrias, uma anisotropia esférica de 0,38 e a cilíndrica 0,19, ou seja, muito parecido. Então, dividido em 2 grupos, grupo 3 com uma refração similar à média e 4 refração diferente da média. Então, no grupo 3, na refração similar à média, então a cefaleia provavelmente não é refrativa. Foram 41 pacientes, sendo 28 mulheres e 13 homens. Então, deu muito mais em mulher, quando a cefaleia provavelmente não era refrativa. Já no grupo 4, você tem uma refração diferente da média. Então, provavelmente, essa cefaleia é refrativa. Aí teve poucos pacientes, foram 7 mulheres e 3 homens, mas você continua tendo o sexo feminino mais. Então, aqui, ó, você já começa a ter um poder esférico, a média de 2,5 dioptrias, uma média de poder cilíndrico de 1,25, uma anisometropia de 1,5 de esférico e 1 de cilindro. Então, isso daí já é realmente graus maiores que levam a uma cefaleia. Tá? Aí nós fizemos essas características da cefaleia. No grupo 3, então, início 6 a 12 meses, tá? Da cefaleia, do tipo pontada. No grupo 4, 6 meses, pontada também. No grupo 3, a gente tinha uma cefaleia diária, 2 vezes por semana, que também se repetia no grupo 4, com 1 hora de duração em ambos. As 2 cefaleias eram frontais e bilaterais, e não tinham irradiação. E as 2 melhoravam com sono e uso de analgésicos. E tinham também fotofobia, fonofobia, áuseas. E o fator desencadeante era VTV ou LE. Então, na verdade, quando a gente comparou esses 2 grupos, não houve diferença estatística. Ok? Agora, será que o grupo 4 foi insuficiente, o número? Eu acho que foi. Foi uma crítica que a gente mesmo fez. Tá? Ou então a maioria dos pacientes do grupo 4 tinham outra causa de cefaleia? Será que era enxaqueca? Ou uma cefaleia induzida por estresse? A gente ficou com essas perguntas. Tá?